Ok, estamos aqui de volta com direto da redação pela 104.9 FM Rio das Ostras e também Líder FM, cidade noroeste do estado do Rio de Janeiro, varre e sai. E estamos também nas plataformas digitais do Portal Viu, onde você está acompanhando ao vivo, você está acompanhando aí pelas páginas do Portal Viu no YouTube e também no Facebook. Olha, nós vamos sortear uma bike, Portal Viu. Uma bike assim, fodástica, porreta. Um monte de gente que querendo concorrer ao sorteio da bike. Mas pro cara concorrer ao sorteio da bike, você que está me ouvindo aí nas ondas sonoras, como é que você vai ter que concorrer? Você vai ter que fazer. Primeiro você vai ter que seguir a página do Portal Viu no Facebook e no YouTube. Então o sorteio vai envolver as pessoas, os novos seguidores do Portal Viu. Nós vamos divulgar as regras e vamos fazer o sorteio. Então quem seguir a página no YouTube, for lá, apertar aquele sininho, seguir a página, curtir, tem que curtir e seguir, e também compartilhar, vai ganhar a bike. O mesmo vai ter que seguir no Facebook e no YouTube. Não vale só seguir no YouTube, é só seguir no YouTube e no Facebook e também no Instagram. Então vai ter que ser uma seguida tripla. Vai seguir no YouTube, Portal Viu, tá tudo como Portal Viu, tá? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E vai seguir. Quem estiver seguindo a página nessas 3 plataformas vai concorrer à bike. Nós vamos divulgar aqui certinho, vamos fazer o sorteio e vamos entregar. Quem ganhar na região de Rio das Ostras, região dos Lagos, quem vai entregar a equipe aí da FM Energia. Quem ganhar no Noroeste vai entregar lá a equipe da rádio da Líder FM. Quem ganhar aqui nas outras cidades, aí nós vamos deslocar alguém para entregar essa bike. Mas vai ser aquela bike para você pedalar. Todo mundo precisando aí pedalar nesse período de pandemia. Em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, ontem uma jovem foi vítima de bala perdida e morreu. É mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Suspeita-se que o disparo tenha partido de um policial. Estava trocando tiros com 2 motoqueiros ou com 2 passageiros em uma moto e nessa hora ele teria se assustado com a menina que saiu no portão e disparado o tiro no portão. Essa é a versão que foi divulgada pelo pai da menina. Vocês vão conferir aí na reportagem. O jornal do SBT Rio, que é um dos melhores telejornais da atualidade, que vai ao ar às 11 horas da manhã, aqui regionais. Ele exibiu ontem uma reportagem sobre esse episódio. E o SBT ouviu o pai da vítima. Confira aí a reportagem, por favor. Atenção, mulher morre baleada durante a ação da polícia em São Gonçalo. Houve troca de tiros entre PMs e traficantes. Emanuele foi atingida na porta de um comércio na região. A família acusa os agentes. Você vai ver o que aconteceu na reportagem de Caio Alex. Rodou. Mais uma família destruída. A gente vê esses casos acontecerem todo dia e nunca vai imaginar que isso possa acontecer com a gente. Os sonhos de Emanuele Almeida, de 19 anos, foram interrompidos por causa de uma bala perdida. A jovem foi atingida no rosto no último sábado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Quando ficou sabendo que a filha tinha sido baleada, a mãe da moça, Marcela Almeida, entrou em desespero e teve de ser amparada por moradores da região. Ai, meu Deus do céu. Destruiu a minha família. Acabou com a minha vida. Ela acabou de completar 19 anos na segunda-feira. Eu ia fazer uma festa para ela na segunda, eu não pude fazer. Eu trabalhava na terça, ela jantou comigo, eu falei, filha, sábado você almoça comigo, domingo a gente faz o churrasco para você. Emanuele foi socorrida e encaminhada para a emergência do Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, homens armados em motocicletas atiraram contra os policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina aqui no bairro de Santa Luzia. E os PMs revidaram. Assim que cessaram os tiros, a Polícia Militar informou que os agentes encontraram a jovem baleada aqui neste ponto e ela foi socorrida. Só que a família contesta totalmente essa versão. Não houve operação, tá? Veio uma viatura de um policial, desembarcou, ficou ali atrás daquela mureta, em direção para lá,
E minha filha estava aqui nesse comércio. Quando ela saiu, ela foi meter a mão no portão, ele disparou. Não sei se ele se assustou ou se ele já tinha alguém em mira para fazer o disparo. A Polícia Civil diz que as investigações estão em andamento. As armas dos agentes foram apreendidas para exames balísticos. Isso pode ajudar a determinar a origem do disparo que matou Emanuele Almeida. O corpo dela foi enterrado neste domingo no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Eu só quero uma resposta, o que houve e o porquê que ele atirou na minha filha. 19 anos, a menina, ia fazer aniversário agora domingo, a família preparava um churrasco para a menina e morta por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Mais uma vítima de bala perdida. Esses confrontos entre polícia e bandido, isso tem ceifado vidas, milhares de vidas no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Agora, antigamente, o que acontecia quando ocorria esse episódio? O PM ele ficava em prisão administrativa, o comandante decretava prisão administrativa até que se apurasse a coisa, o incidente certinho. Se tivesse culpa do PM, ele era punido. Agora, o que acontece? Ele não fica mais em prisão administrativa. O boletim da PM que foi divulgado agora, o comandante ele não pode decretar prisão administrativa do policial até que se apure um incidente como esse. E você está sentado aí? Vamos lá. Na última quinta-feira, olha esses números. Na última quinta-feira, a região metropolitana do Rio de Janeiro atingiu a marca de 1.000 tiroteios. Ou seja, disparos de arma de fogo. Só este ano, hein? A informação é da plataforma Fogo Cruzado, que monitora a violência no estado do Rio de Janeiro, acompanha esses números. E do total de tiroteios registrados pela plataforma neste período, 331 casos, o que corresponde a 33% dos casos, houve a presença de agentes de segurança. A cidade do Rio de Janeiro lidera esse ranking de disparos, de tiroteios, com 570 registros. E concentrou mais da metade dos tiroteios durante esse período. Em seguida, olha aí, vieram São Gonçalo, com 144 tiroteios. São Gonçalo foi a cidade em que morreu essa jovem. Esses números são anteriores a esse episódio envolvendo essa jovem, tá? Foi a cidade em que morreu mais essa jovem de 19 anos, decorrência de bala perdida. Seguida de Belford Roxo, depois vem Belford Roxo com 69 casos, Duque de Caxias com 65 casos, Belford Roxo, Duque de Caxias na Baixada Fluminense e Niterói, na região metropolitana com 39 casos. Ao todo, 480 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. 244 dessas pessoas morreram e 236 ficaram feridas. São números assustadores que mostram o seguinte: vivemos uma guerra urbana. O Brasil já vive uma guerra civil, já vive uma guerra urbana e há muito tempo. Muita gente armada. Bandido tem poderio bélico que se compara à polícia ou poderio bélico mais poderoso do que a polícia. Isso não se evidencia apenas na região metropolitana do Rio de Janeiro, não, hein? Eu já entrei em comunidades de Macaé como repórter e me assustei com o que eu vi. Estou falando porque eu já visitei comunidades em Macaé e fui muito bem tratado. Nunca fui ameaçado, nunca sofri nenhum tipo de constrangimento. A última vez que eu entrei numa dessas comunidades, eu estava acompanhado com uma equipe de reportagem da França. Fomos fazer um documentário com uma rede de televisão francesa e europeia. Esse documentário foi exibido na Alemanha, foi exibido na França e não era sobre apenas Macaé. Era sobre as consequências, os impactos da atividade petrolífera em algumas cidades. Então eu estava acompanhado de 2 repórteres dessas emissoras e fizemos esse documentário que foi exibido em toda a Europa. Mas em visitas anteriores,
eu vi gente, por exemplo, vi criança com bazuca, vi um garoto, um adolescente carregando uma bazuca, aquilo derruba um helicóptero. Então são situações no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, e agora existe um outro fenômeno, a narcomilícia. A zona norte do Rio de Janeiro está dominada pela narcomilícia. E no meio disso tudo está, sabe quem? A comunidade. Isso é uma minoria que domina, que exerce um domínio armado, que domina território, e no meio disso tudo, no meio desses confrontos, está a comunidade vulnerável à bala perdida. Aí está morrendo jovem, crianças. Essa estatística aqui, você compara com as estatísticas, por exemplo, de um ataque aéreo na Síria, que está em guerra há 10 anos. Está há 10 anos em guerra, atacada por terroristas financiados pelos Estados Unidos, atacada por Israel, atacada por uma coalizão de países e ainda por terroristas internamente. Você compara as estatísticas. O ano passado, eu fui convidado a visitar Damasco, na Síria, pela Embaixada da Síria, porque ia ter uma feira internacional em Damasco. E eu, ao falar com a pessoa da Embaixada, eu mencionei o seguinte, eu falei, olha, eu tenho medo de visitar Damasco, porque a Síria está em guerra. E eu fiquei assim estupefato quando a funcionária da Embaixada me falou, o senhor estará mais seguro em Damasco do que no Rio de Janeiro. Hoje eu compreendo. Porque eu vou estar mais seguro em Damasco, capital da Síria, do que na cidade do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, você já deve estar recebendo aí a cobrança, já está recebendo aí o boleto. Começou a cobrar ontem a taxa de incêndio de 2021. Esses vencimentos eles são referentes ao exercício financeiro de 2020 e os pagamentos estão agendados entre os dias 15 e 19 de março. Os valores desse tributo eles variam entre R$ 33,41 para imóveis com até 50 metros quadrados da área construída e R$ 2.004,51 para bens não residenciais com mais de 1.000 metros quadrados. Esse dinheiro, esse imposto, ele foi criado já há um certo tempo, há muito tempo, a pretexto de financiar o Corpo de Bombeiros, as atividades do Corpo de Bombeiros. Ele foi criado exclusivamente para isso. Ele é um imposto anual, mas muita gente não paga. Mas quando você não paga esse imposto, quando você for vender o imóvel, se estiver com essa taxa aqui atrasada, você não consegue, tá? Fazer a transação. Você não consegue vender o imóvel. Então é mais um imposto nesse festival de carga tributária que assola o país. E o município de Macaé inicia hoje a vacinação de idosos de 79 a 77 anos. É a vacinação contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose da vacina foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá acontecer das 8 às 12 horas e prosseguirá até sexta-feira. E de acordo com a Secretaria, a vacinação será de forma gradual e para que não haja aglomeração, serão 13 postos fixos em diversos pontos do município. E um na mobilidade, naquela modalidade drive-thru, que o carro passa, o idoso ele é vacinado e o carro sai. Então também haverá um posto na cidade universitária. Já em Rio das Ostras estava programada para ontem o encerramento da segunda dose da vacina contra a Covid-19 também dos idosos, mas só que na faixa etária de até 90 anos. A aplicação da segunda dose nessa faixa etária começou na última sexta-feira. É a segunda dose para esses idosos, hein? E para ser vacinado em Rio das Ostras, atenção, para que você se informe, é necessário levar cartão confirmando que o idoso ou que o paciente recebeu a primeira dose da vacina, a Coronavac, além de um documento com foto e CPF ou cartão do SUS. Então você tem que levar esse documento, você não pode comparecer sem levar esses documentos. E vamos aqui aos números da Covid no Brasil, mais recente, vamos lá. Mais de 279 mil pessoas morreram no país por causa da pandemia. Então vamos às informações aí do Repórter Brasil. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 279.286 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora foram 1.057
registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 11.519.609 casos confirmados até aqui. 36.239 também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, 10.111.954 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. Em Niterói, a Fiocruz estuda a evolução da Covid-19 analisando o esgoto. E segundo os pesquisadores, o esgoto reflete o que está circulando entre as pessoas. Então está examinando lá o cocô e o xixi de todo mundo, né? Está examinando para saber o comportamento, como é que está o coronavírus de todo mundo. Vamos à reportagem aí da Fiocruz. Os moradores de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, podem acompanhar a evolução do coronavírus na cidade por meio de um monitoramento feito no esgoto. A coleta se baseia na eliminação das fezes de pessoas infectadas, o que faz com que o vírus possa ser encontrado na rede coletora. Além de verificar essa presença, os pesquisadores analisam a quantidade de material genético viral presente nas amostras. Então, o monitoramento do esgoto ele é uma ferramenta adicional, né, aos tradicionais indicadores de saúde que já são utilizados, né, nas cidades. E ele tem uma vantagem assim de dar uma visão mais ampla, né, geral. Ele dá uma informação epidemiológica no nível de população e dispersão do vírus em diferentes locais, né, da cidade. De acordo com os pesquisadores, o monitoramento vem permitindo a confirmação do alto número de casos na cidade. Só no mês de novembro foi detectada a presença do vírus entre 90% e 100% das amostras. A gente acredita que isso se deva mesmo à chegada do final do ano, com as festas, né, Natal, Ano Novo, a maior circulação de pessoas nas ruas, abertura de comércio, etc. Então, provavelmente esse aumento de circulação resultou na disseminação, na dispersão do vírus pelas diversas regiões. Em 2021, apesar da taxa de ocupação dos leitos vir caindo na cidade, a detecção continua elevada. Em janeiro, a concentração do vírus foi de 80% a 90% dos pontos pesquisados. A próxima etapa é analisar os números do carnaval. Enquanto isso, recomenda a pesquisadora, as medidas de isolamento devem ser mantidas ao máximo. Os números sempre preocupam e o que a gente tem ideia, noção é de que as medidas de prevenção devam continuar, né? Se a população puder ao máximo fazer o isolamento social, né, nas suas residências. Boa iniciativa, estudar o esgoto. Aqui, o que não falta em algumas cidades é esgoto a céu aberto. Não precisa nem abrir bueiro. Em Campos não precisa abrir bueiro, porque tem esgoto na rua. Águas do Paraíba, que é a concessionária lá da cidade, deixa o esgoto fluindo na rua. Cobra a taxa mais cara do Brasil e o esgoto corre na rua. O Ministério da Saúde está sob novo comando. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o nome do cardiologista Marcelo Queiroga para o cargo. Então, o Pazuello, ele já está fora, já saiu. Vamos aí à reportagem do Vitor Ribeiro sobre a nomeação do novo ministro. Já está no ponto aí? Vamos lá. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Vale lembrar que o Brasil é o 5º país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa então uma transição que vai demorar aí 1 ou 2 semanas. Marcelo Queiroga é paraibano de Cabedelo, tem 55 anos e se formou em medicina pela Universidade Federal da Paraíba em 1988. Desde dezembro de 2019, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é o 4º ministro da Saúde da gestão Jair Bolsonaro. Antes vieram Luiz Henrique Mandetta, Nelson Tais e Eduardo Pazuello. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Vamos aqui sobre educação. O CEP e demais entidades sindicais ligadas aos profissionais da educação manifestaram repúdio à decisão do Estado do Rio que adiou a suspensão das aulas na rede estadual de ensino. Nós vamos conferir a reportagem rapidinho da Lígia Souto. Dá tempo ainda, vamos lá.
Não tá aí, não? Não. Daqui a pouquinho, até na sequência, quando estiver no ponto, você me avisa, Júlio. Nós vamos soltar a reportagem da Lígia Souto aí, informando sobre essa decisão aí do governo do estado, adiou, porque o que aconteceu? O Conde Bittencourt, que é secretário de Educação, ele chegou a anunciar que as aulas estavam suspensas, mas ontem houve assim, uma espécie de recuo do governador, o Cláudio Castro, disse que essa decisão ainda ela não era firme, ela não era uma decisão oficial, então os professores temem que as aulas elas sejam retomadas. Daqui a pouco, até após os intervalos, no próximo bloco, eu vou entrevistar a professora Natália Soares. A Natália ela é formada em filosofia, é professora da rede pública, foi candidata a prefeita de Campos, teve um desempenho excelente pelo PSOL, e daqui a pouco nós vamos, entre outras coisas, abordar essa questão envolvendo a retomada de aulas, onde ocorreu retomada de aulas em São Paulo. Nós assistimos uma evolução da Covid-19 entre alunos e professores, entre funcionários. Temos reportagens aqui no Portal Viu sobre isso. Nós assistimos em algumas cidades, em algumas outras cidades que seguiram o mesmo exemplo, a mesma coisa, aumento na taxa de ocupação de UTIs, elas continuaram afetando professores, alunos também com contaminação da Covid-19. Então não é algo a se considerar nesse momento. Há uma pressão muito grande, eu entendo, de proprietários de escolas particulares. Porque o que esse pessoal quer, na verdade, está preocupado nesse momento, é com queda de faturamento. Porque muita escola vai quebrar. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.